a gente pode ver como que a espiritualidade impacta, né, na vida das pessoas, né? Sim, sim. Muito, muito. Você pode até imaginar que ela tem até aquela coisa da manutenção para algumas pessoas da saúde física, mental, Uhum. social, Sim, né? Como o Ricardo falou no começo, ela ela pode ser uma ferramenta sim, para te sim. manter nesse caminho do meio, entendeu? É, é. Para que E, uma- você é. E você, e assim, não eu queria saia do comentar uma eixo, vamos coisa, dizer porque assim. a gente está falando muito da individualidade, e isso é verdade, mas, como o próprio Ricardo comentou, tem a questão da cultura. Isso é algo que eu senti muito quando eu morei no Japão, e que eu acho que é uma grande diferença da nossa cultura para deles, e por isso que para o Brasil, apesar de ter essa riqueza de natureza, a gente não aproveita. E eu senti essa questão do japonês, no geral, claro, eu estou generalizando, não é todo mundo, claro, mas no geral você percebe a conexão deles com a natureza e quanto isso dá prazer para eles. E eu acho que como grupo, né, como sociedade, eles têm essa conexão espiritual com a natureza, que eu não vi em quase nenhum outro lugar no mundo. Não que eu tenha, né, mas assim, pelo que a gente vê, é um povo que tem uma conexão que é impressionante. Você fica admirado, né, a conexão que eles têm e o quanto eles celebram essa ligação com a natureza, né? Eu acho que Uma coisa... você tocou num ponto importante, que é essa coisa da Aham, natureza. aham. E é uma coisa que a gente observa muito, né? Eu sugiro para quem gosta do tema de estudar religião ou estudar espiritualidade, que veja um seriado que está na Amazon Prime, que é American Gods, né? Deuses Tá, Americanos. tá. Baseado num livro incrível, mas esse é um seriado de 3 temporadas, fez muito sucesso. E ele fala muito, eu não vou dar um spoiler, mas é mais ou menos o seguinte: os deuses antigos estão em extinção, entre eles Odin. Tá. E aí, mas esse passa agora em pleno século XXI. E uma das Tá. razões da extinção dos deuses antigos é que os novos deuses surgiram, né? Então, esses deuses, inclusive das mídias sociais, das redes sociais, e é bem interessante um ponto. Só que ele diz uma coisa muito, muito forte, que quanto mais vinculado à natureza, mais uma Aham. divindade tende a se manter presente numa determinada cultura. Então, você Tá. imagina o seguinte, no caso do Japão, né? O Japão, as pessoas Tá. não sabem, mas o Japão é um país politeísta, né? Com Sim, muitos Sim, deuses. sim, E muitos deles vinculados justamente aos fenômenos da natureza. sim, Embora exatamente. embora os africanos não sejam politeístas, porque eles acreditam no Deus único, mas eles acreditam que o Deus único pode se expressar através de outras forças da natureza, que são os orixás, né? Que Certo. são os orixás que também têm uma representação de natureza. E quando a gente observa um crescimento religioso, né? Embora exista um fundamentalismo neopentecostal muito forte no Brasil, que faz barulho porque eles têm ocupado uma posição política, mas quando a gente pega a gente pega as estatísticas, o grupo que mais cresce de religião é os não religiosos, ou sem religião definida. Que E louco. aí não são só os ateus, mas podem ser Tá. todas as pessoas, como o Ed falou, que não precisam ter uma não religião tem. institucional para se Sim. conectar com a espiritualidade. Só Sim. que é um fenômeno comum em todas essas novas espiritualidades, a questão da natureza. A questão da natureza é uma questão central. Então as pessoas falam Uhum. assim: eu não gosto, eu não tenho uma religião muito definida, mas eu, quando vou ao mar, me sinto, alguma coisa muda dentro de mim, depois de um banho de mar. Ou quando eu vou tomar um banho de cachoeira, alguma coisa dentro de mim. Ou quando Sim, eu sim. preciso. Né? E os momentos muito de conexão espiritual que uma pessoa tem, independentemente da relação que ela tenha com uma igreja ou outra, passa pela questão da natureza. Todos. Todos. Perfeito, Né? perfeito. Então isso é um ponto que eu acho que vale a pena falar, que às vezes a gente pode ter muitas explicações de questões espirituais,
Mas existe um ponto muito comum entre várias práticas espirituais, que é a questão de conexão com a natureza, com o pé no chão, com o pé na grama, com o pé na água, com um banho, né? Ou com o sol, né? Tem muito disso. Abraçar uma árvore. Sim, sim. E eu me incluo nesse grupo, que está crescendo porque, e de novo, é algo que não é de agora, eu sempre fui assim. Eu nunca me senti católico ou umbandista ou kardecista ou qualquer outra religião. Sempre respeitei, sempre gostei de até ir, né? Não por obrigação, mas que sempre me incomodou muito o ir em algum lugar por obrigação. Talvez a minha lua em Sagitário ajuda bastante nessa postura, mas eu sempre me senti assim, que antigamente eu sempre quando me perguntavam antes, me falava que eu era espírita, mas hoje, outro dia eu ouvi uma definição universalista, mas eu não sei se é exatamente uma definição legal. Mas, enfim, não sei como me definir, mas eu acredito em várias coisas e eu pego, né? E tenho essa questão de conexão com a natureza muito forte, que você mencionou. Então, eu estou dentro desse grupo, só não sei como me definir, né? Mas o mais importante não é se definir, mas você se entender, né? Estar consciente, né? A categoria que eles estão usando muito é de espiritualistas independentes. Então, eles têm um curso de uma espiritualidade, mas independente, sem precisar fazer parte de um processo iniciatório qualquer. Perfeito, perfeito.